Paz do Senhor, meus queridos irmãos aqui que estão presentes e também os que estão nos vendo aqui através da tecnologia, através da internet. Eu queria agradecer a todos aí pela oportunidade, o pastor pela oportunidade, e dizer para os irmãos que hoje é o meu dia. Hoje chegou o meu dia e eu queria aqui compartilhar com os irmãos essa minha felicidade, porque queria pedir perdão aos irmãos se aqui eu de certa forma aqui me emocionar mais do que o desejável. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem vossas Bíblias. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Versículo que se encontra em Lucas 12, 31. Deixa eu colocar meu acessório. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e Deus lhes dará todas essas coisas. Em outras versões, um pouco diferente, mas a palavra é única. As versões de tradução aí às vezes diferem um pouco, mas o intuito é sempre o mesmo. Por que eu digo isso, irmãos? Quem conhece a minha história sabe que a minha busca aí não é de hoje. Desde quando eu vim para esta casa, que eu fui acolhido nessa casa, eu não era evangélico. Eu vim para essa casa e nessa casa eu aprendi o que é ser servente a Deus. Desde então eu tenho tentado cumprir com aquilo que é me dado, aquilo que é colocado para que eu possa servir a Deus da melhor forma. Sou falho, como todos nós somos falhos, todos nós temos essa ciência. Pecamos, e isso é do homem. Mas o que eu quero dizer a vocês, irmãos, é que eu sou um exemplo de que nunca devemos abandonar os caminhos do Senhor. Nunca devemos de crer que Deus fará coisas maravilhosas em nossas vidas. Eu, quando vim para essa casa, eu me encontrava desempregado. E aqui nessa casa eu passei anos nessa condição. E anos eu via muitos irmãos vir aqui nesse púlpito. Por isso eu digo que hoje é meu dia. Porque muitos irmãos... Muitos irmãos vinham aqui entregar os testemunhos. E eu sempre pensava: Deus, quando vai ser minha vez? Eu aqui vi irmãos passarem, dar testemunho. Não consegui um emprego, consegui 2. Glória a Deus. Outros irmãos que vinham aqui, consegui uma casa, não tinha uma casa, hoje eu tenho uma casa. E eu sempre lá, mas irmãos, nunca me desviei da fé. E aqui também eu vi muitos irmãos que foram abençoados e infelizmente não souberam retribuir a Deus. Muitos irmãos que vieram aqui nesse púlpito entregar aqui nessa casa a bênção que recebeu e que depois se esqueceram. A palavra é clara. Ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. E isso é uma constante, não é só quando a gente almeja alguma coisa. Não é porque hoje eu estou precisando, eu vou colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Amanhã eu consegui, então pode ficar em segundo lugar, em terceiro, em quarto e assim por diante. Ele tem que estar sempre em primeiro, porque não combinei com a Raquel esses louvores maravilhosos, mas muito do que ela cantou tem desse meu testemunho. Eu me sentia, em certa forma, até como Jó. Então, não se deve abandonar a Deus porque foi abençoado. Eu já consegui minha bênção, então agora eu não preciso mais trabalhar como eu estava trabalhando na obra.
não preciso mais frequentar os cultos como eu frequentava, o círculo de oração e assim por diante. Eu frequentei muito tempo aqui o círculo de orações, eu estava aqui orando toda segunda-feira, toda sexta. Devido aos problemas, eu não pude mais participar dessas orações aqui presente, mas na minha casa eu orava. Tempos atrás, em conversa pastoral, o pastor me cobrou essa questão, é que eu peço até desculpas publicamente se de alguma forma eu me exaltei com ele quando eu fui cobrado, não pela forma que eu fui cobrado, mas até pela condição que a gente estava. E eu até coloquei uma questão para ele: pastor, ou eu venho na oração ou eu venho no culto. Eu prefiro vir ao culto e orar em casa. Então, o pastor sabe da minha situação, ele sabe que eu sempre estive presente nessa casa. Para quem não me conhece, geralmente eu estou atrás dos equipamentos, eu faço as transmissões. E eu, infelizmente, fiquei afastado aí dos círculos de orações. Agora, com certeza, vou estar retornando. Mas o que eu quero deixar claro é que, mesmo nesse período que eu estive, eu nunca, tenho certeza, nunca Deus me abandonou. Deus deu várias formas de, como se diz, me abençoar, não diretamente, mas indiretamente. Deus abriu uma porta para minha esposa, Deus abriu uma porta para minha filha. Eu talvez fosse o próximo da fila. E a gente, às vezes, tanta coisa para a gente falar, mas quando chega aqui na frente, a tensão, a gente acaba deixando passar e depois a gente fala, poxa, eu devia ter falado aquilo, porque aquilo com certeza ia ajudar alguém, e na hora a gente acaba deixando passar e depois a gente lembra e já passou e é complicado. Mas quando eu tive, né, o desprazer de perder meu emprego, eu desejei coisas ruins para a pessoa que me dispensou, até porque eu não tinha conhecimento da palavra. Hoje eu já pedi perdão, espero que Deus tenha me perdoado, tenho certeza que Deus me perdoou dessa questão. Mas fui caminhando. E nesse meu caminhar na casa do Senhor, a gente tem os nossos deveres como cristão, que é trazer também outras almas para serem abençoadas. E eu tentava, né, trazer um amigo meu, e esse meu amigo sempre dava aquela desculpa, né? Eu vou, aí não vinha no culto, você ficava procurando um amigo no culto, ele não aparecia, aí você ia conversar, não, apareceu uma visita em casa, tive que sair, é sempre aquela desculpa de sempre. E um certo dia eu cobrando ele, conversando com ele, não cobrando, por que você não foi? Conversando. E ele me disse assim, ele virou para mim e me agrediu, de certa forma, verbalmente, não com palavras, mas com uma afronta. E a gente sabe que é o coisa ruim que estava usando ele nesse momento, porque o intuito era me tirar dos caminhos de Deus. E ele me perguntou o seguinte: quantos anos você já está servindo nessa casa? E na época eu falei para ele, isso aí, acho que o pastor deve se lembrar que eu comentei com ele. E eu falei para ele, naquela época devia ser uns 3 anos, e ele falou assim: quantos empregos você já arrumou? Aí eu baixei a cabeça, pedi a Deus estratégia, pedi a Deus uma palavra para que eu entregue para essa pessoa, para que não cause mal a ele, que tal. E Deus me usou naquele dia, e eu falei para ele: eu não vou na igreja com o intuito de procurar emprego, eu vou na igreja com o objetivo da minha salvação. Como diz a palavra, em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Então, o irmão não deve vir na igreja para pedir uma casa, para pedir um emprego, para pedir um melhor emprego. Lógico, todos merecemos isso. Mas a gente tem que vir na casa do Senhor buscar a salvação. As demais coisas serão acrescentadas. Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe o que acontece no meu coração, no seu coração, quais são as minhas necessidades, quais são as suas necessidades, e no seu tempo Ele vai atender. Deus é maravilhoso. Na Bíblia, por exemplo, nós temos vários exemplos de pessoas que perseveraram na fé e conseguiram os seus objetivos.
nós temos Josué. Eu não vou aqui entrar em detalhes, até porque são passagens já conhecidas, e eu peço aos irmãos que depois, com calma, leiam a Bíblia, busquem esses personagens, leiam a Bíblia. Josué, nós temos Ana, Jó, Jeremias, Neemias, Paulo e Jesus. São exemplos de perseverança na fé, né? E é assim que nós devemos ser sempre, nós devemos perseverar na fé. Para alguns, a bênção pode vir cedo. Às vezes o irmão está lá orando, eu comecei a orar, dando testemunho, comecei a orar, com um mês que eu comecei a orar, abriu uma porta para mim. Glória a Deus, aleluia. Outros estão orando há anos e não conseguem. Talvez a bênção nem venha na sua passagem, essa bênção vai vir para um filho seu. A bênção, ela não tem... Nós, infelizmente, nós temos uma mania que nós já aprendemos de pequeno. Quando nosso pai quer alguma coisa, ele às vezes faz um acordo com a gente, né? Se você tirar notas boas na escola, se você for um bom menino, uma boa menina, no final do ano o papai vai te dar uma bicicleta. Ou no fim do ano o papai vai te dar uma boneca. Ele te dá um prazo. Deus não te dá um prazo. O prazo é de Deus. Deus não existe essa fórmula, vou orar uma semana para Deus abrir uma porta para mim. Não existe essa fórmula, vou orar 6 meses para Deus me dar um carro novo. Não existe essa fórmula. A bênção é dada por Deus no momento em que Ele entender que você é merecedor dessa bênção. E muitas vezes a pessoa pode até achar estranho, mas muitas vezes a pessoa, como já teve casos que já foi comentado, a pessoa é abençoada e deixa de seguir a casa do Senhor, deixa de seguir a Deus. Muitas vezes até nem troca de igreja, às vezes deixa de ir na igreja, né? Isso é meu próprio testemunho. A minha esposa, por exemplo, minha ex-esposa, ela foi abençoada, minha filha foi abençoada, eu continuava trabalhando na casa do Senhor, e da mesma forma que o coisa ruim usou aquele meu amigo, usou ela também, porque quase a mesma coisa que ele me disse, ela me disse uma vez, né? Eu percebia que ela estava se afastando, comentei com o pastor, e eu cobrava ela dessa presença, porque ela mesma, tempos atrás, tinha apontado uma outra irmã que tinha acontecido algo parecido, ela foi abençoada, e ela não estava vindo nos cultos, e eu, na época, falei, o emprego que ela recebeu, a porta que foi aberta para ela tem um horário de trabalho que acaba impactando para ela no culto. Não é porque ela, de repente, não quer ir no culto, mas era uma observação, não cabe a nós julgarmos, e ela estava julgando. E eu percebi que ela começou a se distanciar da casa do Senhor. Nos primeiros dias vinha no culto, aí depois já estava cansada, mas se fosse para ir em algum outro lugar ia. E aí eu comecei a cobrar e eu fui. Da mesma forma que eu fui afrontado pelo meu amigo, eu fui afrontado por ela. E ela me disse, de uma certa forma, isso me entristeceu muito naquela época, eu pedi muito a Deus nas minhas orações por ela, porque ela me disse assim, fique esperando o teu Deus te dar um emprego, que você vai morrer de fome. Aquilo me doeu muito no coração aquele dia. E eu falei para ela, você não é mais a mesma pessoa que eu conhecia, né? Isso aí foi passando, até que um belo dia eu descobri que ela já tinha alugado uma casa, que ela ia embora, né? Acabou indo embora. E, irmãos, para vocês verem como Deus trabalha, como Deus providencia as coisas, a minha filha nessa época, ela estava trabalhando, e esse emprego ele era por 3 meses, era um temporário. E eu pensei comigo, meu Deus, quem está sustentando a casa é ela. O emprego da minha filha é temporário. Ela foi embora, como é que vai ser daqui para frente? E eu falei com a minha filha, eu falei para ela, olha,
Na hora que eu não tiver mais recursos, porque eu ainda tinha um pouco do meu recurso, você vai morar com a sua mãe e eu vou me virar. Mantive minha fé e continuei orando a Deus. Comentei com os irmãos, com o presbítero, falei, presbítero, não sei o que acontece, eu oro, eu jejuo, eu trabalho na obra do Senhor, mas a minha bênção não vem. E ele falou para mim, aquieta o teu coração, porque Deus tem coisas maravilhosas para você. E eu ouvi, continuei perseverando. Quando faltava um mês para acabar o período da minha filha, a empresa tornou ela, mudou a condição dela e o emprego, a vaga dela se tornou permanente, ela foi efetivada. E aí ela passou, então, a ser a renda da casa. Continuamos passando, sim, por dificuldades, porque o que ela ganha também não é um valor assim expressivo. E aí um belo dia, eu recebi no meu celular uma mensagem dessas que os amigos mandam, com um versículo bíblico, bom dia, boa tarde, bom final de semana. E eu recebi aquela mensagem, era bom dia, que era um versículo acompanhado da palavra bom dia, eu encaminhei para algumas pessoas da minha lista. E uma dessas pessoas, que era um amigo meu de trabalho, da época que eu trabalhava, entrou em contato comigo, perguntou como é que eu estava, contei minha história para ele e ele falou assim, fica calmo porque eu vou te arrumar um emprego aqui. Confesso a Deus que eu já não sabia mais a quem correr, porque eu já estava já no limite. E graças a Deus foram feitas etapas e eu sei que eu tive alguns problemas que eu comentei até com o pastor, a gente vê como a coisa ruim trabalha e tentou de toda forma dificultar essa minha contratação, mas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, eu venci. Eu estou hoje empregado, um bom emprego, entendeu? Não tenho do que reclamar. Aleluia. Para verem como Deus age realmente, esse meu amigo, ele nem era meu melhor amigo, vamos dizer assim. Era um colega de trabalho, mas não era uma pessoa que eu tinha tanta amizade. Mas era uma pessoa que, desde um tempo atrás, ele já se dispôs a lutar por mim. Eu tive vários amigos, todos sumiram. Ninguém para ligar se eu precisava de alguma coisa. Ninguém para, de certa forma, me ajudar. E esse que nem era assim um amigo tão presente, desde o início ele se preocupou comigo. Irmãos, perseverem. Por mais que as coisas estejam ruins, por mais que a situação se mostre sem saída, para Deus nada é impossível. Aquilo que para o homem é impossível, para Deus não há barreiras. E tenham fé, irmãos, porque cedo ou tarde essa bênção vai vir. Deus age de formas que só mesmo Deus para descrever como Ele age. O louvor aqui que foi cantado sobre Lázaro, quando Jesus soube que Lázaro estava doente, todos achavam, né, Jesus vai vir e vai curá-lo. Jesus usou estratégia. Ele sabia que ele tinha o poder, que o Pai tem o poder.
Ele foi até Lázaro, o ressuscitou, e ali ele conseguiu provar de uma vez por todas que era filho de Deus e que Deus tem o poder sobre todas as coisas. Então, irmãos, perseverança, estratégia. E, novamente, para que não se esqueçam, Lucas 12, 31. Portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e Deus lhe dará todas essas coisas. Eu espero que eu tenha ajudado muitos aí que, assim como eu, necessitavam de um norte, porque muitas vezes a gente se acha desamparado, acha que Deus não está olhando para a gente. Mas abra os seus olhos e veja ao seu redor que, assim como comigo acontecia, eu não estava sendo abençoado diretamente, mas indiretamente. E aí você vai ver que você não está sozinho. E que a hora que for a sua vez, Deus vai te liberar uma bênção grande sobre sua vida. Eu queria agradecer aqui a todos, agradecer ao pastor por essa oportunidade. Obrigado. Fiquem com Deus.